mais um vídeo curto, idealizado e realizado pelo NUGEP-NAC do Tribunal de Justiça do Maranhão, que é o Núcleo de Gestão de Precedentes e Ações Coletivas do Tribunal. E temos a grata satisfação de receber hoje o Dr. Fred Didier Júnior para participar conosco deste evento. Meu nome é Davi Menezes, sou juiz do Maranhão e membro do Centro de Inteligência da Justiça Estadual. E o objetivo do vídeo é criar e difundir uma cultura maior acerca do conhecimento do sistema brasileiro de precedentes qualificados. O Dr. Fred Didier fez essa gentileza de atender ao nosso pedido e queremos aqui, antes de passar a palavra para as perguntas que vamos formular, fazer uma breve apresentação, embora já seja bastante conhecido o nosso dialogador de hoje, mas Fred Didier, além de advogado, é professor titular na Federal da Bahia, mestre, doutor, pós-doutor e livre docente em Direito, com passagem nas universidades mais renomadas, aí, onde obteve suas titulações, na Bahia, na USP, na PUC também, e autor de diversas obras jurídicas, especialmente no campo do processo civil, com especial destaque para o seu curso de Direito Processual Civil, em 5 volumes, acompanhado também de outros grandes juristas e que tem servido muito para todos nós, tanto nas preparações para concurso, mas também para a nossa atividade diária, porque é uma obra realmente de uma profundidade e de uma didática muito grande e com a leitura recomendada por todos nós. Então, com essa introdução, professor Fred, vamos aqui passar para a primeira pergunta relacionada ao tema dos precedentes, que consiste no seguinte: o senhor pode nos ajudar a entender o que justificou a adoção de um sistema de precedentes no Brasil, apesar de se tratar de um país tradicionalmente integrante do sistema do civil law? Obrigado a você, Davi, pelas palavras. Vou mandar uma saudação especial ao meu amigo desembargador Paulo Welten, pelo convite. Veja, Davi, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque ela parte do pressuposto de que nós somos um país de civil law. A parte desse pressuposto, que é um pressuposto que eu reputo, no mínimo, duvidoso. Porque se a gente pensar o direito brasileiro como direito brasileiro e não o direito da colônia, direito de colônia, ele vai fazer 200 anos no ano que vem. Nesses 200 anos, a gente tem aí 130 anos de república. No final do período imperial, já chegando na república, havia no Brasil assentos. O então Supremo Tribunal de Justiça, que hoje é o Supremo Tribunal Federal, mas na época do Império era o Supremo Tribunal de Justiça, o então Supremo Tribunal de Justiça poderia editar assentos, que equivalem aos enunciados de súmula que a gente tem hoje, que eram assentos de observância obrigatória em todo o país. Estou falando isso do direito imperial brasileiro, direito brasileiro imperial, isso já depois de 50 anos depois da nossa independência. Com a Constituição de 1891 e a República, nós introduzimos o controle difuso de constitucionalidade, com recurso extraordinário para o Supremo. Ora, o controle difuso ele está intimamente relacionado a um sistema de precedentes. Um controle difuso, em que cabe recurso extraordinário para o Supremo dizer qual é a última palavra sobre a interpretação da Constituição e a relação das leis com a Constituição, é algo totalmente ligado a um sistema de precedentes. Não por acaso, no common law, você tem controle difuso e você tem sistema de precedentes. Desde os anos 30, já nos anos 30 havia decretos-lei que impunham a observância de precedentes obrigatórios no Brasil. A CLT fala em pré-julgados trabalhistas. O Código Eleitoral de 1965 fala em pré-julgados, que é o que seria o parecido hoje com as nossas súmulas. A súmula do Supremo Tribunal Federal é dos anos 60. Então, tem 60 anos que o Supremo tem súmula. 60 anos que o Supremo tem súmula. Nós temos 130 anos de república com 60 anos de súmula. Nós temos, aí de lá para cá, né? De lá para cá, nós consolidamos uniformização de jurisprudência no Código 73, súmula vinculante na emenda 45, repercussão geral, recursos repetitivos. O sistema de precedentes obrigatórios brasileiro, na verdade, vem sendo construído há 150 anos. Vem sendo construído há 150 anos. Não se tirou não se tirou da algibeira. O CPC não tirou do nada um sistema de precedentes e apresentou. Não, isso é resultado de uma evolução histórica paulatina
feita de diversos momentos, que desembocou, tudo isso desembocou no CPC, que construiu um sistema que é um sistema brasileiro de precedentes obrigatórios. Então, eu não só não concordo que nós somos civil law, e eu não estou dizendo que nós somos common law. Dizer que nós não somos civil law não é dizer que nós somos common law. Evidentemente, nós não somos common law. A nossa tradição é uma tradição híbrida. Uma tradição híbrida. Isso foi muito bem pontuado por Hermes Zanetti na tese do doutorado dele. É uma tradição híbrida em que as coisas se misturaram e o Brasil foi construindo o seu modelo de direito, assim como construiu o seu modelo de precedentes obrigatórios, construído, repito, de acordo com após uma evolução de 150 anos. Então, é muito natural. Eu vejo o nosso sistema de forma muito natural, como mais uma etapa dessa evolução histórica. Professor Fred, o curioso é que mesmo diante desse avanço histórico lento, né, e nem sempre progressivo, mas num formato de espiral que avança e regride, né, como dizia Hegel, nós ainda percebemos que mesmo na magistratura encontramos uma dificuldade muito grande em um juiz aceitar essa ideia de ficar ali vinculado a precedentes, sob o argumento de que tem a sua independência, de que pode decidir conforme a sua consciência, fundamentado na lei. E é nesse sentido que eu quero fazer a próxima pergunta, professor Fred. O senhor entende que como nós podemos fazer para convencer melhor, para difundir mais essa cultura entre os juristas, entre os juízes principalmente, de que seguir precedente não significa engessar a atividade judicante e nem também afetar a independência do magistrado? Veja, vamos lá. Primeiro, uma premissa interessante. O common law levou 800 anos para poder desenvolver a ideia de precedentes obrigatórios. 800. Porque o common law é do século XI, só no século XIX é que se construiu a ideia de precedentes obrigatórios. Com base nessa premissa, eu não acho que a gente está tão lento. Eu acho que o Brasil até vem produzindo com alguma... Do ponto de vista histórico, né? 150 anos parece muita coisa, mas do ponto de vista histórico não é muita coisa para você desenvolver uma cultura, né? E outra coisa que é muito importante é os juízes têm que entender que a valoração dos fatos é do juiz sempre, sempre. As peculiaridades do caso. O juiz tem toda a independência. Agora, a definição das questões de direito, o juiz cumpre um espetacular papel na compreensão do tema, porque as primeiras decisões vêm do Justiça de primeira instância sobre as questões de direito, né? Trazendo os argumentos, etc. Mas, uma vez definida a questão de direito, precedente é questão de direito, por tribunais superiores ou os próprios tribunais de justiça, é difícil defender uma razão para que o juiz de primeira instância possa dizer não, nada obstante o Supremo diga isso, eu penso diferente. Não há muita justificativa para isso. Não existe uma liberdade de decidir de acordo com a consciência. Isso não existe. Não existe em lugar nenhum isso. O juiz decide conforme o direito. E os precedentes obrigatórios compõem o direito. É preciso entender que o precedente é norma jurídica. Se o juiz está vinculado ao direito, está vinculado às normas jurídicas precedentes, que são normas do direito. Por que o juiz não vai seguir uma norma que é de observância obrigatória? Precedente é norma, tem que ser observado. Agora, o juiz pode distinguir, lembre-se disso, e o juiz pode ajudar na superação. O sistema de precedentes obrigatórios é um sistema que não engessa, ao contrário, deixa o direito muito mais flexível. Basta vocês verem, uma mesma Constituição americana já permitiu leis de segregação racial, como as leis de Jim Crow, que permitiam escolas segregadas, na doutrina na doutrina que todo mundo conhece, diferentes mais iguais, ou melhor, eles são diferentes, mas são tratados com igualdade, mas você pode tratar de forma diferente, segregando as escolas. E essa mesma Constituição, anos depois, décadas depois, foi considerada como norma que proibia esse tipo de coisa. Ou seja, a mesma Constituição permitia as leis segregacionistas e, tempos depois, foi interpretado no sentido de que não permitia. Ou seja, o direito evoluiu pelos tribunais. A Constituição não mudou, mas o modo de compreendê-la mudou. Então, a pessoa precisa entender que o direito dos precedentes ele é um direito flexível.
ele pode ser compreendido como tudo, menos como inflexível, engessado, congelado, ou todos esses atributos que se costumam dizer aí nessas frases feitas. É muito importante essa conscientização, porque, afinal de contas, nós como juízes, operamos também, basicamente, né, inicialmente, com a lei. Né? E a lei também, se for observar assim friamente, estaria ali criando normatizações aparentemente inflexíveis, mas o juiz, no caso direto, vai fazer esse mesmo exercício de distinção, de superação. Muito boa observação. Parabéns, muito boa observação. No ambiente da Lei de Constitution, né? Essas alterações que vão nos proporcionando essa evolução que, como o senhor falou, vem muitas vezes da base, né? Da justiça de primeiro grau. E a terceira pergunta... Quase sempre. Os juízes de primeiro grau, que são aqueles que primeiro recebem os problemas novos. Imagine o primeiro juiz do Brasil que recebeu o primeiro pedido de reconhecimento de vínculo familiar para um casal homoafetivo. Sei lá, não sei quantos anos atrás. Não havia previsão legal, não havia precedente, não havia nada. Mas teve um casal ali que queria ser reconhecido como família. Esse juiz ajudou a construir o que anos depois veio a se consolidar como entendimento, enfim, absolutamente predominante e hoje indiscutível. Mesmo diante de uma Constituição que só falava em homem e mulher, né? Quando falava de casamento, exatamente. Então, para nós finalizarmos nosso vídeo, professor, para não ficar muito grande, que a proposta é ser vídeo curto mesmo, vou finalizar com uma última pergunta, né? Essa aplicação da sistemática de precedentes vinculantes pode contribuir para mitigar o que já se convencionou denominar de uso predatório do Poder Judiciário? Sim, sem dúvida, porque se você tem segurança jurídica no entendimento dos tribunais, o uso dos tribunais diminui. Porque se eu sei que o tribunal, sobre aquela questão jurídica, já tem um pensamento e é aquele pensamento que vai prevalecer, sendo eu réu, não vou ser demandado, vou agir de acordo com o precedente para não ser demandado e ter um custo a mais que o processo causa, que é o custo da sucumbência. Sendo eu o titular do direito, sendo eu alguém que não concorda com o precedente, eu não vou demandar tentando acertar algo, tentando obter uma decisão extravagante, fora dos precedentes, portanto, apostando na fragmentação das decisões, mesmo tendo em vista um precedente obrigatório, eu não vou apostar porque o risco disso vai ser muito alto, inclusive financeiro. Hoje, a sucumbência é uma sucumbência alta, né? Sucumbência alta. Se você vai propor uma ação e perde, você vai, no mínimo, começar com 10% de honorários advocatícios devidos ao advogado da outra parte. É preciso fortalecer, inclusive, acredito eu, a questão da litigância de má-fé, né? Se o advogado e a parte já sabem que tem aquela orientação consolidada e ficar se aventurando, né, apenas tumultuando o procedimento da justiça, sem dúvida alguma seria aplicável algo mais contundente nesse sentido, né? Concordo. O nosso desejo seria ficar, com certeza, aí 3, 4, 5 horas conversando com o senhor, mas a proposta desses vídeos são vídeos curtos mesmo. Agradeço muito a disponibilidade do senhor, a simpatia e o seu conhecimento. Todos nós já sabemos que é muito vasto e a sua contribuição também com a doutrina do processo civil brasileiro só aumenta a cada dia, né? Então, agradecemos sua participação. Fique à vontade para a sua despedida aí e muito obrigado. Muito obrigado, meu caro David. Muito obrigado. Obrigado à Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Maranhão. É uma pena que eu não posso estar aí presente com vocês. Eu gosto muito da sua terra. E contem comigo. Vale como uma sustentação oral, né? 15 minutos. Muito obrigado, professor. Valeu. Um abraço.